Nós somos o único ministério no mundo que crê como nós cremos. E esse é um detalhe. E então, olha, nós somos opostos aos católicos, aos pentecostais, aos evangélicos, aos batistas, aos mormons. Ou seja, você sabe como os salmões nadam contra a corrente? Os demais peixes vão assim, verdade? E os salmões? É contra, pois nós somos salmões. Somos como os salmões. Agora, atente-me bem, porque eu quero que você entenda. A mim, eu não gosto que esteja comigo por comprazer-me. Você deve estar por convicção. E então, o que ocorre? Caminharão dois juntos se não tiverem de acordo. Então, eu tenho que ter um proceder para atender, por exemplo, meu irmão, o pastor do sistema. Eu não posso falar de religião com meu irmão. E com muitas pessoas que eu conheço, porque eu não sou uma pessoa repugnante e antissocial. Eu sou uma pessoa educada quanto a tratar bem as pessoas e respeitá-las. Mas quando se trata disto, nem pai, nem mãe, aí não posso. Sabe por quê? Essa é minha vida. Eu nasci para isto. E então eu não posso negar-me a isso. Agora, há um detalhezinho que eu gostaria que todos vocês leiam comigo, para que digam com razão, estamos em desacordo. Vamos buscar a Gálatas capítulo 2, verso 7, e você lê comigo e me dá razão ou não dá. Gálatas capítulo 2, verso 7. No verso 7. Veja esse verso que diz aí: antes, pelo contrário, leia comigo, e eu recebo que me dou a entender. E eu recebo que você tem espírito de sabedoria. E recebo que se não sabe ler, ainda que seja, entenda o idioma. Mas eu creio que aqui todos sabemos ler. Agora, se depois de você ler e você não entender, eu vou ficar bravo contigo. Não, estou brincando. Mas diz assim: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho. Diga, evangelho. De quê? Incircuncisão. Como a Pedro, qual? Como a Pedro, qual? Quantos evangelhos há aí? Está o da incircuncisão e está o da circuncisão. Pois deixe-me dizer-lhe, damas e cavalheiros do júri, que, atente-me bem, todas as religiões do mundo, o que pregam é o evangelho de Pedro. O do qual? O da circuncisão. Agora, o de Paulo nunca se pregou. Por que razão? Por que razão? E você sabe qual é a razão? Jesus Cristo mesmo diz: esse eu guardo para mim, esse eu quero pregar eu mesmo. Então, veja que sabe a Deus, para poder pregar ele teria que codificá-lo, coisa que todos os teólogos em 2000 anos não entendessem. Porque, olha, eu mesmo, antes de receber o chamado, antes que Jesus Cristo se integrasse ao meu espírito, como me ocorreu, eu lia tudo isso e não entendia. Por isso, quando alguém não me entende, eu digo: está como estava eu. Atente-me bem. Eu quero apelar a teu limpo entendimento. E falo porque também aqui há muitas visitas que estão pela primeira vez. O que pensa que já sabe isso, pois una-se à minha pregação. Mas o evangelho que Pedro pregou era até que Cristo morresse. Depois que Cristo morre, Pedro não podia seguir pregando. Está me seguindo? Ou seja, Pedro não podia seguir pregando porque o evangelho que Pedro pregava é um evangelho de obras. Um evangelho de batismos, de como a Santa Ceia, os que chamam a Páscoa, observações judaicas,
jejum, vigília, o que fazem todas as igrejas hoje que chamam de bom. Esse é o evangelho de Pedro. Perdoe-me, todas essas igrejas têm razão de fazer o que estão fazendo, repreendendo demônios, chamando as pessoas de pecadores, tem razão, conforme o evangelho de Pedro. Agora, conforme o evangelho de Paulo, porque o evangelho de Pedro, bem clarinho, diz em Hebreus capítulo 9, verso 9, veja o que diz, em Hebreus capítulo 9, verso 9. Para que entenda o que é esse evangelho, para que não vá mais essa igreja que você ia. Não vá, não seja bobo, como dizem em Porto Rico, não perca o tempo indo à igreja, se o que estão te vendendo é gato por lebre. Estão te enganando com, olha, é como se você fosse no médico e te receita um remédio e a enfermeira que trabalha com ele te diz: esse remédio expirou faz quase 10 anos. Sim. Mas como? Ou seja, que eu vou tomar? Não, esse antibiótico já não funciona. Agora, essa que eu vou falar expirou faz quase 2000 anos. E a segue vendendo como um bom remédio. Veja o que Pedro pregava. O qual é símbolo para o tempo presente, para aquele tempo, as coisas que faziam, segundo o qual se apresenta ofertas e sacrifícios que não podem fazer perfeito quanto à consciência ao que pratica este culto, já que consiste de quê? De comidas, de bebidas, de diversas abluções, ordenanças acerca da carne, como não vista assim, não ponha brincos, não te maquie, coisas da carne, e certos símbolos judaicos daquele tempo. Agora veja o que diz aí, impostas, estava bem isto, para aquele tempo, impostas até o tempo de quê? Próximo verso. Mas estando já presente em Cristo, quando Cristo está presente, você tem que abandonar a Pedro. Olha, faz pouco um líder religioso em Miami me disse: lidera um folhetim. Você já viu esses folhetinhos aí? Eu posso te chamar de José Luiz? Tranquilo? Pois estávamos jantando juntos, não? Disse: José Luiz, você crê nisso que diz aqui que Pedro era mau? E eu disse: mal? Não, malíssimo. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br